Hello, smarteiros! Aqui é a Teacher Gisele Bertelli da Smart English com mais uma live para vocês. Lembrando que as nossas lives são todas as segundas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Não se esqueçam, estejam aqui. A gente está fazendo um curso bem legal. E para quem está acompanhando esse curso, hoje é a 7ª parte. Ainda tem um pedacinho pela frente, mas a gente já estudou mais que a metade do livro. Então a gente tá meio que ali, ó, caminhando pro final. Fiquem ligados aqui nas segundas-feiras. Para quem não assistiu a primeira parte do curso, a segunda parte, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta já estão disponíveis no canal da Smart English no YouTube e também no IGTV, aqui no Instagram. Então, para não ficarem perdidos no assunto, eu aconselho vocês a irem lá e assistir as outras partes do curso, tá bom? Então, para começar, quero ver quem são os smarteiros que estão presentes na live de hoje. Vamos dar uma olhadinha aqui. Hello, meu anjos! How are you today? Hello, Amir. Paulo, how are you guys? Hello, Marcos Vinícius. Natália Madeira, welcome! Hello, Cacau, Soulcar, Hamid. How are you guys? Are you okay? Can you hear me well? Can you see me well? Alright. So, people, não se esqueçam de assistirem as outras partes. Don't forget to watch the other parts. Bom, hoje é a 7ª parte do curso. Na live passada, a gente estava falando como que a gente dirige nos Estados Unidos, né? A gente estava falando das estradas, estava falando dos tipos de carros, dos nomes que os carros são chamados em cada região. A gente estava falando como que a gente falava caminhão, né? Caminhão aqui nessa região dos Estados Unidos, aqui na outra região. E a gente vai continuar no mesmo capítulo, que é a 4ª parte do livro, que fala como que nós dirigimos nos Estados Unidos. Pensem comigo, se vocês vão para os Estados Unidos, se vocês vão morar lá, se vocês vão trabalhar lá, se vocês vão a passeio e precisam alugar um carro e tem que dirigir pelas cidades e não conhecem os nomes das estradas, das rodovias, dos acessos, um acostamento, por exemplo. Como é que você fala acostamento? Como é que eu falo rotatória? Como é que eu falo contramão? Como é que eu faço para me virar lá? Então, assim, é um vocabulário mais específico. Hoje a gente vai dar uma olhada em mais algumas expressões, tá? E como elas são faladas diferentemente em cada região dos Estados Unidos, the United States. So, let's start. Vou virar a câmera aqui, como sempre. Então, para quem tá chegando hoje aqui nas lives da Smart English, nós estamos estudando dialetos do inglês americano com este livro maravilhoso de Josh Katz, chamado Speaking American. É um livro que a gente vê, né, a diferença dos dialetos. O que são os dialetos? São as pronúncias, os sotaques, né, que são influenciados pela região que o americano está, pela região que o cidadão está morando, seja ele nascido nos Estados Unidos ou quem mudou para lá, e toda a cultura, e como que isso influenciou na língua, e como que foi modificando o inglês. Tá? Como sempre, aqui tá para vocês o mapa dos Estados Unidos. É muito importante conhecer o mapa dos Estados Unidos, é muito importante saber onde fica cada estado, onde fica cada cidade, como que é falado em cada região, né? Como são as pronúncias, as palavras, o vocabulário, como que o vocabulário funciona. Aqui eu coloquei esse slide para vocês de novo, para vocês relembrarem onde a gente parou. A gente estava falando aqui das rodovias, dos carros, né? Então, where we go, part 4. So, let's start talking about what we say when we want our friends to join us. Então, o que nós dizemos quando nós queremos que os nossos amigos se juntem a nós? Então, pensa, você está nos Estados Unidos, está de carro, vou chamar os amigos para passear. Como é que eu chamo? Eu chamaria, are you coming? Are you coming with me? So are you coming with me? Mas, nos Estados Unidos, eles têm costume de falar simplesmente you coming with. É tipo, você vem? Vem com a gente? E como que funciona isso aqui no mapa, ó? Essa região toda em laranja não fala assim
E essa região em azul já é concentrado, né? Eles dizem, quando eles querem chamar alguém para dar uma volta com eles para sair, eles dizem simplesmente you coming with. E por que que muda? Muito por conta não só da imigração, não só da colonização, mas por conta da idade, guys. Né? Jovens costumam falar diferente dos mais velhos. Aqui, por exemplo, vocês vão ver um gráfico aqui, que 20% nascidos nos anos 50 vão falar you coming with. Então, você já pensa, ó, não sei se vocês conseguem ver a Flórida, tá aqui embaixo, né? Flórida é um local onde pessoas mais velhas costumam morar, né? É um local muito tranquilo, então tem mais idosos. Então, você já imagina que essa região é onde tem um pouco mais de idosos e onde os jovens se concentram mais é aqui, porque são eles que falam mais assim. Então, voltando aqui no gráfico, ele explica que, como eu falei, né, pouco menos de 20% que nasceram após os anos 50 vão falar assim, enquanto 50% dos que nasceram após os anos 90, após 95, eles vão falar dessa forma quando eles quiserem convidar alguém para sair. E aí a gente vai sair de carro, então a gente vai para as estradas, né? A primeira coisa que a gente tem que saber, how we say route. Como que a gente fala rota? Rota, percurso, route. Como é que a gente pronuncia? Então, vamos ter duas formas de se pronunciar esta palavra, tá? Rota em inglês. 38% nessa região. Deem uma olhada, tá vendo aqui, ó, uma porcentagem? Onde tiver roxo mais forte, é onde mais as pessoas falam daquele jeito. Aí vai clareando o gráfico. Então, deem uma olhada nas cores também, que é importante para entender. Aí ele vai falar que 38% dizem route. E 39% vai dizer com som de U, route. E aí eles vão estar concentrados aqui nesse cantinho aqui do mapa, ó. Pode ver aqui, ó, olha como eu falei das cores, ó. Aqui, por que que tá mais claro? Porque aqui eles não falam route, nessas regiõezinhas aqui, eles vão falar route. Já vendo como já desse lado tá escuro, tá roxo forte? Porque tá mostrando que aqui eles vão falar route e um pouquinho de pessoas aqui, mas o restante todo é route, ok? Então, vamos embora. What we drive on é o que nós dirigimos, né? Por onde que a gente dirige nos Estados Unidos? Vocês já devem ter visto essa palavrinha aqui, que se chama highway. Highway. Alguém sabe o que significa highway em inglês? Lembrando, guys, que a tradução não é tão importante. O importante é vocês saberem o significado. Se vir em sua cabeça a imagem do que significa, tanto faz se você vai traduzir como rodovia, autoestrada, via expressa, estrada, né? Que nem a Mel falou, estrada. Então, de qualquer forma, você vai pegar a tradução é rodovia, né? Outros vão falar autoestrada, que nem o Fernando falou. A tradução ao pé da letra é rodovia, mas não é errado se você falar que é uma autoestrada. Então, o importante é você saber que é uma estrada bem grande, que você vai pegar mesmo para viajar. E vamos chamar esse local onde nós dirigimos de highway, ok? Que é essa parte mais escura aqui, ó. Vamos em frente. Olha só, guys, nos Estados Unidos tem muita forma de falar rodovia, autoestrada. 31% vai chamar essa estrada de freeway. Freeway. Tá vendo? Já não é mais rodovia, é autoestrada, mas é a mesma coisa. 4%, só esses pontinhos que vocês estão vendo aqui, deixa eu deixar mais pertinho para vocês verem melhor. Tá vendo? O resto do mapa tá em branco. Porque só aqueles pontinhos em azuis ali que vai falar expressway, que é uma via expressa. E aqui embaixo 1% só, que também significa via expressa, vai falar throughway. Mas, gente, é a mesma coisa, tá? Freeway, expressway, throughway e highway é o mesmo lugar, é aquela estrada que você pega para viajar. Tá, ok? What we call, não esquece do call, de colocar o L lá em cima. What we call the little road that runs alongside the highway. Então, como que a gente chama a pequena estrada que corre ao lado da rodovia? Em português, a gente chama de acesso, é uma estrada paralela, uma pista expressa. É aquela estradinha que fica do lado da rodovia, né?
Como é que a gente chama, então, essa estradinha aí em inglês? Vamos ter várias formas de se falar a mesma coisa. A mais falada, que está em 31%, é a frontage road, tá? Lembrando que a tradução aqui, ela não é importante. Você pode traduzir, né? Você pode falar, olha, é uma estrada da fachada, vamos dizer. Mas o importante é você saber o que ela é, o que significa. E não ficar, então isso daqui é uma estrada de acesso. Isso aqui é uma estrada de serviço. Não, gente. É tudo a mesma coisa, né? Tudo isso daí vai ser o que significa aquele acesso, aquela estradinha, aquela pistinha expressa que a gente pega. Então, aqui você vai falar, por isso que a gente fala, isso aqui é pensar em inglês, é não traduzir ao pé da letra, é entender o significado. Frontage road, tá? Agora, se você estiver nessa região, tá vendo, com o azul aqui mais forte, vocês vão dizer service road. Aqui embaixo, 20% vai dizer access road. E olha só que engraçado, 18%, que são as pessoas que moram nessas regiões, elas não têm nenhuma palavra para chamar isso. Não sabem ou não responderam 4%. Eu acho meio engraçado, né? Tipo, vamos virar ali, vamos sair da rodovia, vamos pegar aquela ali, sabe? Aquela rua ali, aquele negócio ali, eles não têm nome. Ai. E aqui a gente tem feeder road, só 3%, e outer road, somente 1%. Esse feeder road tem uma coisa engraçada, por quê? Porque são 3% só apenas 3% do país, tá escrito aqui, ó, vai dizer feeder road. Só que este termo, ele é muito usado em Houston. Não sei se vocês conseguem ver, tá meio embaçadinho. Mas aqui no texto, tá lá, dá pra ver agora. Ele diz que mais que 80% da população vai escolher usar este termo. Então, esses 3%, basicamente, eles estão concentrados em Houston, né? Então, você vê que é uma questão mesmo de sotaque. Sotaque em Houston, todo pesado aqui, ó. Eles escolhem chamar assim, a estradinha lá, o acesso. How we drive in circles. Como que a gente dirige em círculos? Quando a gente fala em dirigir em círculos, o que a gente tá falando? A gente tá falando da rotatória, né? Porque ele não tá falando que a gente vai ficar rodando em círculos. Então, quer dizer, como que você fala rotatória? Como que você chama rotatória em inglês? Vocês vão ver aqui pelo desenho que a maioria, bem pesado mesmo, que a quantidade de pessoas vai chamar a rotatória de roundabout. Roundabout. Tá vendo? Se você separar é round, about. Mas dá pra você grudar aí, roundabout. Agora aqui, ó, nesse cantinho, essa região aqui que vocês estão vendo de roxo, vai falar traffic circle. A partinha em vermelho vai falar rotary ou rowary. Então, a maioria das palavras em inglês que tem esse T, elas podem ser pronunciadas com som de R. Por exemplo, você pode dizer little ou little. Aqui é a mesma coisa, você pode dizer rotary ou rowary, tá? As duas formas são corretas. E aqui, circle again, tá? Nessa partinha amarela. E aí, como eu falei para vocês, voltando aqui, ó, que a maioria, né, a maior parte dos Estados Unidos vai falar roundabout, vamos ver aqui como que isso foi crescendo, né? Como que esse termo roundabout foi se espalhando pelo país ao passar dos anos. Então, olha como era em 1940. Foquem aqui, ó, prestem atenção só nessa parte que tá em cinza, tá? Somente essa quantidade de pessoas falavam roundabout. De repente, nos anos 50, começou a manchinha crescendo aqui para baixo, começou a aumentar. Aí, em 60, já deu uma aumentada maior, já desceu aqui também.
Nos anos 70, ele já foi pegando quase todo o mapa dos Estados Unidos. Para quem assiste as lives do curso Dialetos do Inglês Americano, vai perceber que eu tô sempre falando para vocês que essa região aqui, esse cantinho aqui, ó, tá? Próximo de Nova York, Pensilvânia, vocês vão perceber que é muito diferente. Eles sempre são diferentes do resto do país. Olha como é diferente, olha como é forte o vermelho aqui, ó. Ó, tá vendo? Eles não são contagiados, não, gente. Então, anos 70 já estava assim, anos 80 foi aumentando e anos 90 também. Mas mesmo assim, continua esse cantinho vermelho aqui que vai continuar falando do jeitinho deles. É como se eles tivessem o próprio dialeto mesmo, o próprio inglês, né? Para ficar mais fácil da gente entender, vamos ver as porcentagens. Então, aqui é o mapa dos Estados Unidos completo. 55% vai usar esse termo, roundabout, para dizer rotatória. Cacau falou, tem a famosa Route 66. Exatamente. É a famosa rota, né? Rota 66, né? Route 66. Então, voltando aqui nessa parte aqui da rotatória, roundabout, 55%. Traffic circle, 29%. Rotary ou rotary, 7% apenas. E circle, 5%. Então, guys, voltando aqui para mim. Então, guys, para não confundir muito vocês, eu achei melhor não colocar muito, não fazer uma live muito longa com esses termos, tá? De direção, de rodovia, de estrada, porque vocês têm que processar isso, né? Vocês têm que memorizar esse vocabulário novo, tem que colocar em prática. Quando a gente aprende um vocabulário novo, qual é a melhor forma da gente memorizar esse vocabulário? Não é escrever a tradução. Imagina se você vai pegar lá highway, freeway, todos esses nomes diferentes para estrada e vai começar a colocar a tradução. Não vai fazer sentido na sua cabeça. Não vai fazer sentido. Então, o que vocês fazem? Criem o próprio dicionário e evitem a tradução. Tentem entender o sentido daquela palavra. Tentem imaginar na sua cabeça o que é uma highway, o que é uma freeway. Imagina, associa a imagem. Isso daí é uma técnica muito boa para memorização, tá bom? Então, vocês podem pegar a palavra. Hoje eu aprendi com a teacher Gisele highway. Então, eu vou fazer o meu dicionário. Então, você vai lá, pega o seu caderno de inglês e escreve highway. Vou pesquisar lá no Google o que é highway. Aí, pesquisa. Coloca imagens. Não pesquisa a tradução, coloca imagens. Pega a imagem, recorta, cola do lado da palavrinha. Então, você já tá associando, você tá lembrando o que é aquilo, tá? Aí, você para com aquela história de ficar traduzindo tudo. Tá, significa tal coisa, legal. Vou criar uma frase com aquela palavra. Não tô tendo ideia, não consigo criar uma frase, porque eu não sei qual preposição usar, como que eu uso certinho essa palavra nova. Vai naqueles dicionários online que tem os exemplos, não só a tradução, tá? Que tem o significado em inglês. Pega dicionário monolíngue. Estudem com dicionários de inglês e inglês. Não peguem português e inglês, isso não é legal. Daí vocês vão pegar lá o que significa em inglês. Muitas vezes vocês já vão achar exemplos prontos, sentenças. Escrevam a sentença. Dali vocês já começam a criar histórias com vocabulário novo, tá? Não adianta eu chegar aqui agora e falar assim, não, vamos estudar 20 páginas do curso de dialetos do inglês americano e vou botar vocabulário novo na cabeça de vocês vão sair daqui craques. Não. Aprendam algumas palavras, apliquem estas palavras no seu dia a dia, criem histórias, textos, façam com que o seu cérebro entenda que aquilo é importante. Ele entendendo o que é importante para você, você memoriza, tá? Nada de palavrinha, tradução, deixa eu decorar essa lista. Aprendi 10 palavras. Aí pega as 10 palavras em inglês, tradução aqui e começa a decorar. Não funciona assim, tá? Você pode até memorizar naquele momento, mas não dou 2, 3 dias você já esqueceu a maioria. Tá legal? Então, se vocês gostaram,
Fiquem aqui na próxima segunda-feira. Voltem segunda-feira que vem às 20 horas, que a gente vai continuar o curso de dialetos do inglês americano, tá? Espero todos vocês aqui comigo. E thanks for watching this video. Bye!